Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre enfrentamento às drogas no Rio Grande do Norte. Nossa convidada é a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Aparecida França. Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda. Boa tarde, Alex. Boa tarde, telespectadores. A Prefeitura do Natal firmou uma parceria com o Ministério Público do Estado para lançar uma estratégia conjunta de enfrentamento às drogas. Conte-nos um pouco a respeito deste projeto. Então, essa estratégia é uma estratégia de enfrentamento a um problema que vem se agravando no país inteiro. E Natal tem dado mostras também de moradores de rua com essa dependência, e não só isso, mas a sociedade ela tem enfrentado a questão da violência, conflitos familiares, e existe uma demanda muito grande nessa área. Então, a Prefeitura, junto com o Ministério Público, formou um grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho foram estabelecidos 4 eixos. 4 eixos de trabalho que envolvem prevenção, o cuidado, a autoridade, o eixo autoridade, que a gente chama, que é da questão do policiamento preventivo e ostensivo, e o eixo de monitoramento e avaliação. Nesses 4 eixos, nós distribuímos atividades com os responsáveis diretos e os prazos para funcionamento dos equipamentos, qualificação das equipes. E o principal, digamos assim, o foco principal de trabalho é o trabalho intersetorial. Porque o trabalho por secretarias, ele já existe dentro das políticas específicas de assistência social, de saúde, de educação, de segurança. Esse foco de combate às drogas, de enfrentamento às drogas, ele existe nas políticas públicas, não só municipais, como estaduais e federal. Contudo, percebe-se que precisa de uma articulação melhor e da intersetorialidade e interdisciplinaridade para que possa, de fato, enfrentar o problema. Porque o problema das drogas, ele não é um problema apenas das drogas especificamente, ele tem toda uma raiz numa conjuntura, que é uma conjuntura social, que diz respeito à questão dos conflitos familiares, às relações familiares, diz respeito à fragilidade em que hoje estão se estabelecendo as relações e o respeito à vida, a questão da banalização da morte, né? E a questão do preconceito de raça, de classe social, né? Enfim, isso tudo ele gera, né, consequências, e o sintoma social que apresenta essas dificuldades, ele se representa no uso abusivo de drogas. É uma das formas dele se apresentar. Secretário, quando a senhora fala, por exemplo, que existe todos já os mecanismos já para atuar na questão da droga, mas que precisa de uma interligação entre eles, uma atuação intersetorial para funcionar efetivamente. O que é que de fato não funciona nos mecanismos existentes e como essa interligação vai fazer que a coisa ande agora? Então, uma pessoa, ela procura, por exemplo, um serviço de saúde, né, em função do uso abusivo de drogas, digamos, um serviço específico, um centro de atenção psicossocial. O centro de atenção psicossocial, ele faz a abordagem, ele trabalha a drogadição por meios médicos, psicológicos, sociais. Contudo, há um processo de recuperação e a gente sabe das recaídas. E essa pessoa, ela volta para a sociedade e aí ela fica solta. Então, políticas de trabalho precisam ser desenvolvidas, políticas de educação, de cultura, de fato, que essa pessoa ela possa ser reinserida para não ter tantas recaídas, e não só isso, para que ela para ela não sejam mostrados horizontes, porque o usuário de drogas, né, a pessoa que tem a dependência química, ela leva a uma digamos assim, ao sujeito se colocar a par da sociedade. Ele fica de fora. À margem. Ele se coloca, né, porque a questão dos abusos, ele não consegue entrar no mundo de produção de cultura, de produção de trabalho, de produção de vínculos. E a própria sociedade rejeita, porque coloca na pessoa toda a responsabilidade por aquele uso abusivo. Embora saibamos que a pessoa sozinha não tem essa responsabilidade. São aqueles fatores que eu falei anteriormente que estão interligados e que, de alguma forma, esse sujeito, ele se resguarda, né, de todas essas mazelas
nas drogas. E tem vontade de sair, quer sair, não consegue, porque é apresenta a dependência física, a dependência psicológica. E o trabalho intersetorial, ele vai poder fazer com que esse sujeito e ele inserido dentro do processo de reabilitação, ele poder estar fazendo escolhas, de fato, para a vida. Porque a escolha pela dependência, que não é uma escolha, muitas vezes, é a própria dependência que leva, ela leva a um outro caminho que não é o da vida. Secretária, qual é o retrato hoje que se tem no município a respeito dos usuários de drogas, né? Onde é que estão os usuários de drogas? Quem são os usuários de drogas? E como essas políticas públicas podem chegar até ele? Porque muitas vezes tem aqueles que buscam, por alguma indicação, os serviços disponíveis, mas há aqueles que nem essa oportunidade é dada, né? Nem conhece, não sabe. Então, no município de Natal, diferente de outras capitais, metrópoles, como, por exemplo, São Paulo, né? Natal ele tem focos diluídos, nas regiões administrativas, de uma dependência mais frequente, contudo, ela não digamos assim, não chega àquela magnitude, por exemplo, que encontra-se na Cracolândia e São Paulo. Contudo, a questão das drogas e da dependência atinge todas as classes sociais. Né? Ele não atinge, a gente vê pessoas que têm certa condição econômica, nível de estudo superior, mas não consegue se livrar do uso abusivo de drogas ou entram, né, na dependência química e são alijados do processo de socialização. Né? E em Natal, isso também não é diferente, ela se apresenta dessa forma. Então, temos dependentes em todas as classes sociais, temos dependentes em todas as zonas administrativas da cidade e existe consumos localizados em alguns pontos, por exemplo, no centro da cidade, aqui na região oeste, em alguns pontos, nessa região aqui da Lagoa Nova, entre Lagoa Seca e Lagoa Nova, existem alguns focos. Temos a região na Zona Sul, né, e aí bem distribuída, mas, digamos assim, temos focos na Zona Norte, né, que a Zona Norte é muito grande. E se pergunta, onde seria na Zona Norte? Existem alguns focos, mas existe uma coisa também que eu falei, um dos eixos da autoridade, é a questão do combate ao tráfico. Né? Então, nós não criminalizamos o usuário, mas a criminalização do tráfico e a coibição do tráfico. Perfeito. Isso é uma estratégia que está envolvida, é uma coisa que não pode ser, de inteligência, né? Que não se diz respeito às leis do país, Código Penal, enfim. Isso a gente não pode negligenciar. Contudo, a gente precisa resgatar o usuário, o dependente, a pessoa, enquanto pessoa, né, na sua dignidade, nos seus direitos. Então, essa ação intersetorial que você perguntava anteriormente, ela vai poder possibilitar o resgate da pessoa como integral. Ele não será visto como um dependente ou o dependente, mas ele será visto como uma pessoa com desejos, com possibilidades, com habilidades. O que vai precisar que as equipes tenham a sensibilidade é de que, junto com essa pessoa, essas habilidades, esses desejos, os seus sonhos possam ser resgatados e possam ser reconstruídos. Perfeito. Secretária, em termos de estrutura para fazer esse trabalho, né? Profissionais, por exemplo, psicólogos, enfim, o que é que dispõe a serviço desse trabalho, dessa estratégia que está sendo montada em parceria com o Ministério Público? E eu acrescentaria também essa questão em relação às drogas, as mais comuns, a mais incisiva nesse caso, venha a ser efetivamente o crack, né? Esses pontos que a senhora citou, aí já dentro de um monitoramento que existe em algumas regiões da cidade, são locais onde publicamente se observa o consumo de drogas, por exemplo? Em alguns pontos, sim. Em alguns pontos se vê, de fato, pessoas fazendo uso, não naqueles grandes aglomerados, mas em pequenos aglomerados de 3, 4 pessoas, 2, uma pessoa. Em relação à questão da estrutura, tanto de pessoal, de pessoas qualificadas, quanto de estrutura física e equipamentos, nós temos hoje a rede da assistência social. Os CRAs e os CREAs, eles são, digamos assim, são estruturas
decisivas para o acesso, principalmente da população que utiliza esses equipamentos. CRAs, Centro de Referência em Assistência Social. Né? Então, nós temos hoje 9 CRAs, e em processo de implantação mais 2. Né? No município todo, são 11, aí vão se configurar 11 CRAs. Eles estão, esses 2 que estão sendo implantados em Mãe Luísa e Ponta Negra, fora os já existentes nas demais zonas da cidade. Nós temos equipes de saúde mental, do consultório na rua, são 3 consultórios na rua, né, de equipes de consultório na rua. É uma proposta muito importante e de acesso, de porta de entrada dessas pessoas dentro do programa. O CRAS é um local onde o usuário que precisa e quer ser atendido, ou quer algum atendimento público, pode procurar. Pode procurar. O que nós estamos trabalhando para aqui é uma discussão no grupo, talvez a partir dessas estruturas a gente possa pensar uma estrutura também específica de referência. Né? Nós teremos as unidades de acolhimento. As unidades são 3 unidades de acolhimento previstas no município de Natal. A primeira delas para fevereiro de 2015 e as 2 até dezembro de 2015, mais 2 até dezembro de 2015. Essas unidades de acolhimento são fundamentais para esse processo. Então, ela vai acolher o dependente, mas não só o dependente, como os seus familiares, como as pessoas que preocupam-se com aquele dependente, e estabelecer formas a partir desse desejo de ressocialização, de fazer um projeto junto com aquela pessoa para que ela possa sair da dependência. Como é que é esse processo de acolhimento na prática? Então, o acolhimento a unidade de acolhimento é uma unidade em que terão profissionais qualificados e capacitados para receber essa demanda da dependência, né, da dependência química. Essa estrutura, ela vai, além do pessoal qualificado, ela vai receber e vai desenhar com o dependente, com os seus familiares, seus comunicantes, um projeto, né, um projeto que é terapêutico, é um projeto de vida, é um projeto de trabalho junto com ele, para resgatá-lo da situação. Então, se precisa de um atendimento médico, psiquiátrico, um atendimento psicológico, um atendimento social, um acompanhamento terapêutico, que não necessariamente é feito por esses profissionais já citados, mas pode ser por qualquer profissional, como terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, um educador físico, o acompanhamento terapêutico é um acompanhamento da vida do sujeito. É um acompanhamento que ele não é psicoterapêutico, mas ele é terapêutico no sentido de resgate da vida. Né? Então, isso a unidade de acolhimento, ela recebe essa demanda, mapeia quais são as possibilidades, né? E quais são, talvez, os eixos, não é talvez, mas quais são os eixos de atuação na vida desse sujeito para poder resgatar. Tudo com ele. Tem que ter a participação dele. E aí, falando da questão intersetorial ainda, o papel da polícia, do Estado, enquanto aparelho repressor, há também um foco, uma atuação no sentido de atuar junto àqueles focos onde há tráfico aqui em Natal? Sim. O eixo autoridade da estratégia, ela prevê exatamente a ação da polícia, tanto preventiva como com a ProERD, né, o programa ProERD aumentando sua expansão na rede municipal, inclusive, de ensino. É um trabalho de parceria da Secretaria de Segurança. A Secretaria Municipal de Segurança Social, né, ela também trabalha nesse processo com a Guarda Municipal. E há a inteligência, então, o Ministério Público do combate às drogas, dentro dessa perspectiva, também coibiu o tráfico. Então, existe sim uma linha estratégica de atuação junto à polícia. E também a qualificação dos policiais, porque a gente precisa... existe uma atuação que ela não pode ser massificada para qualquer pessoa que esteja com a droga. O dependente químico, ele sobrevive em função da dependência. Por isso que não é vive, ele sobrevive em função da dependência. Então, ali a gente precisa ver uma pessoa. Né? Você não está vendo um traficante. O combate ao tráfico, ele precisa ser ostensivo. Rapidamente, é prevista a internação, por exemplo? Sim. Então, a nossa proposta, ela não é dentro da perspectiva da internação compulsória.
A internação pode ser voluntária e pode até ser involuntária em determinados casos, o que não significa ser compulsória, né? Determinada. Primeiro, se estabelece, procura-se utilizar todos os mecanismos possíveis de convivência, né? De restabelecimento da convivência, que necessariamente não seja a internação. A internação ela será indicada naqueles casos em que, de fato, haja necessidade de desintoxicação, em que o próprio sujeito, inclusive, ele diz que tem a necessidade, nós encontramos pessoas dependentes que dizem, eu preciso de uma internação. Né? E nesses casos, e nos casos em que a família, junto com o dependente, dá um apoio, a gente vai precisar fazer. Então, as unidades, leitos de curta duração em hospitais gerais, não em hospitais psiquiátricos, né, no sentido da segregação, mas em hospitais gerais, porque isso como um outro transtorno, como outra doença. Então, serão qualificadas equipes, então está previsto leitos para o UOL, que já tem leitos, inclusive o hospital universitário ele já tem leitos, mas a possibilidade de expansão desses leitos e de uma articulação com a rede, né, no sentido do acompanhamento dessa pessoa quando ela tem a alta e ela possa ser inserida dentro do projeto, dentro do programa. E tem outros hospitais, em Santa Catarina, inclusive até a possibilidade de acionar o hospital, junto com a Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital de Macaíba. Bacana. Legal. Parabéns pela iniciativa, a Prefeitura está de parabéns. Vamos aguardar e vamos acompanhar esse trabalho, que é um problema social que não pode ser deixado em segundo plano, porque está ali na nossa convivência diária. Secretária, muito obrigado por sua participação hoje aqui no RN em Debate. Eu que agradeço, Alex, estamos à disposição sempre para debater com a sociedade e sabendo da importância do seu programa e da audiência dele, a necessidade da sociedade se envolver com essa questão. Perfeito. Obrigado, secretária. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo.